Vênetos no período bárbaro. Eu pretendo fazer mais vídeos aí como esse porque é um assunto que foi muito pouco explorado até então aqui no canal. Acredito que a gente já falou bastante aí sobre Veneza, né, sobre a Sereníssima. Claro, sempre importante falar, eu sempre vou falar sobre isso, mas eu gostaria aqui, pelo menos nessa semana, né, nesses próximos vídeos, trazer um pouco sobre essa realidade que na verdade foi a realidade praticamente assim por muitos séculos de praticamente todos os vênetos, né? Excluindo aqueles que estavam nas lagoas, que depois vem a se tornar Veneza, mas o fato é que praticamente todo o restante do Vêneto foi administrado, controlado por bárbaros, né? Então os vênetos, os outros tiveram essa influência e claro, temos algumas exceções que a gente vai ver nesse vídeo e nos próximos também. Te convido então para ficar no vídeo até o final e obviamente para curtir, para se inscrever no canal destinado aos vênetos, o Lenguamare. Eu me chamo Fernando Menegatti e uma coisa muito importante que você tem que fazer também é ativar o sininho das notificações para você receber o conteúdo sempre aí na sua linha do tempo do YouTube e assim por diante. E eu também, obviamente, sempre te convido, se você tem interesse em aprender a língua dos vênetos, que é a língua vêneta, é uma língua que veio antes do italiano, nós também oferecemos esse curso aí de língua vêneta. Você precisa entrar em contato, obviamente, tem um contato aqui nosso, contato@lenguamario.com. Enfim, eu te aconselho também para dar uma olhada na descrição aqui do vídeo, porque tem alguns links, talvez algumas coisas que possam te interessar. Bem, vamos lá então. Olha só, no ano de 476 d.C., a proclamação de Odoacro como Rex Gentium pelos contingentes bárbaros presentes na península marcou exatamente o fim do Império Romano do Ocidente, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos ali a revolta, enfim, ali dos bárbaros, digamos assim, né? Protagonizada por essa figura do Odoacro, que ele tenta ser rei, né? Ele se proclama rei nesse período de 476, rei da Itália. No entanto, o Odoacro não foi reconhecido pelo imperador Zenão, que era o imperador bizantino, que se opôs a ele como o líder dos ostrogodos, o Teodorico. Essa aqui é uma história muito importante. A história da Itália é uma das histórias mais complexas do mundo, tá bom? Porque tanto não só a história como a etnia, né, dos italianos, enfim, de todos aqueles que vivem lá dentro desse território geográfico da Itália, não é muito fácil de entender. É por isso que as pessoas têm um entendimento tão ruim acerca da Itália e do povo que vive lá, né? Mas o que acontece é um território que sofreu muitas invasões, muitos reinos, muitos povos, né? Muita mistura de povos ali, e as pessoas não conseguem entender isso porque precisa estudar isso assim profundamente, desde o início, né? Estudar não apenas ali o território do Vêneto, mas tudo, praticamente, se vocês quiserem entender, todos os locais da Itália precisam ser estudados, né? Mas um resumo a gente consegue fazer aqui. O que acontece, né? O Odoacro não era muito bem assim quisto pelo Zenão, que estava ali intrinsecamente ligado ao antigo Império Romano, que hoje em dia chamam, né, o Império Romano lá do Oriente, que foi o que sobrou, hoje em dia chamam de Império Bizantino, mas na época para eles era Império Romano e basta, né? Império Romano que se encontrava no Oriente, não existia Império Bizantino, isso aqui é uma coisa nossa de hoje em dia, e ele não queria o Odoacro sendo aqui o Rex Gentium, ou seja, o rei ali da Itália, tá? Ele não queria isso, ele não queria que ele fosse o novo rei da Itália, e por isso ele percebe que Teodorico, né, a figura de Teodorico ali, ele percebe que Teodorico ele estava meio que aprontando demais, assim, tá? Só para resumir para vocês, um pouco mais simples. E ele tinha um pouco de medo também do Teodorico, que o Teodorico fosse querer invadir lá, né, fosse fazer confusão com o Império Bizantino, que nesse momento o Império Romano, né, do Oriente, que estava muito fragilizado pela queda do seu braço importantíssimo no Ocidente, tá? O que acontece é que ele chama o Teodorico para uma reunião e ele diz, olha, vai lá e se põe contra
o Odoacro, que ele está querendo ser rei lá das minhas coisas, né? Se opõe contra ele, perdão, que aí você vai ser o novo rei da Itália, tá? Aí Teodorico gostou da ideia e ele volta lá para a Itália, né? Ele sai do que hoje da reunião, né? Ele sai do que hoje é a Turquia, né? Istambul, naquele tempo era Constantinopla, enfim, ele sai de lá e vai para a Itália. E então em 489 depois de Cristo, Teodorico ele entrou na Itália cruzando a planície média do Friul, lá do ladinho do Vêneto, e entrando na via Postumia em Oderzo, que aqui é já o Vêneto, tá? Cidade do Vêneto, continua até Verona, que é Vêneto, tá? Que já pertencia ao Odoacro. Então Verona já tinha sido conquistada aí pelo Odoacro, tá? Que foi o protagonista dessa queda do braço ali de Roma na Europa, né, que era o principal, que foi aí que começou. Então, a vitória de Verona pelo Teodorico, a vitória de Verona abriu o caminho para o Teodorico, né, e a cidade cresceu cada vez mais em importância, tornando-se um dos principais centros do reino ostrogodo. Vocês podem perceber, só fazendo ali um lastro com a história, é que as principais cidades da Itália, ali, as cidades maiores e que ainda hoje são as principais cidades da Itália, elas foram forjadas há muito tempo atrás em importância, né? Verona continua sendo uma cidade muito importante ali, não só do Vêneto, mas da Itália inteira, e uma das cidades maiores, né? E vocês já conseguem perceber que o protagonismo ele vai sendo construído assim, né? Ele já é uma coisa meio que hereditária, foi feito lá atrás e vai caminhando. Bom, Verona revelou-se um nó estratégico fundamental, tendo em conta o mau estado das antigas vias de comunicação terrestres, as quais se preferia a navegação fluvial à navegação por canais internos. Além de Verona, todo o Vêneto, né, desempenhou um papel estratégico no período de Teodorico em direção às regiões norte e leste. Pessoal, essas cidades aqui, e algumas são cidades províncias também, hoje em dia no Vêneto, fazem parte do Vêneto, tá? Por que eu falo isso? De repente, pessoas que sabem, né, a geografia ali do Vêneto possam se sentir ofendidas, né? Mas não estou chamando ninguém de burro, é que existem muitas pessoas que não sabem, né? Eu convivo todo dia ali, eu falo com as pessoas e até mesmo elas têm essa dúvida, elas não entendem o que é a região, o que é província, o que é cidade, tá? Então é um sistema que elas não entendem. O Vêneto é uma região, é como se fosse, por exemplo, no Brasil a região sul, a região sudeste, oeste, assim por diante, tá? O Vêneto ele é só uma região, ele não é uma província, não é uma cidade, ele é uma região, é um negócio mais amplo. E dentro dessa região do Vêneto vocês têm as províncias, que seriam os nossos estados, tá bom? Tudo que está dentro da região do Vêneto é Vêneto, tá? Verona, Vicenza, Belluno, Pádua, Rovigo, tá? Veneza, que é a capital. Então tudo que está ali dentro é Vêneto. Não existe essa diferença, tá? Porque às vezes eu pego algumas pessoas que falam: não, mas os meus não vieram do Vêneto, vieram de Verona, vieram de Vicenza. Gente, Verona, Vicenza fazem parte da região do Vêneto, tá bom? Então, além de Verona, todo o Vêneto desempenhou um papel estratégico no período de Teodorico em direção às regiões norte e leste. Isso é confirmado pela localização de estoques militares no Trento, Treviso, Concórdia, Aquileia e Tividale. E o Vêneto também desempenhou um papel decisivo no contexto da Guerra Greco-Gótica, iniciada em 536 pelo imperador bizantino Justiniano. Os godos, forçados a ceder Roma e Ravenna em 540, mantiveram os bizantinos sob controle durante anos nos territórios do Vêneto, onde Treviso e Verona eram as fortalezas defensivas conquistadas apenas em 563. Então, o domínio bizantino sobre a Itália não dura muito, tá? Em 569, os longobardos, ou lombardos, como vocês quiserem, tá? Os dois termos se referem ao mesmo povo. Na Itália, eles costumam muito diferenciar
os lombardos de hoje com os de antigamente, com o termo longobardos e longobardi. Então, né, longobardos ou lombardos é a mesma coisa. O domínio bizantino sobre a Itália não durou muito. Em 569, os longobardos, tendo passado os Alpes orientais e chegado a Atividale, ocuparam o território entre o Tagliamento e o Isonzo e tomaram posse de Aquileia. Daqui surgiu, então, o núcleo do primeiro ducado lombardo, aquele do Friuli. Então, segundo Paolo Diacono, que é um historiador da época, escreveu bastante sobre a Serenissima também, foram então conquistadas as principais cidades situadas nas colinas e nas planícies vênetas e lombardas superiores. Ceneda, atual Vittorio Vêneto, Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, enquanto os centros militares mais difíceis foram evitados, incluindo Oderzo, Altino, Concórdia, Pádua e Monselice. Esta primeira fase da conquista lombarda não encontrou obstáculos na área do Vêneto e a precaução de evitar as posições de maior força deve ter contido a violência e os fracassos dos ostrogodos. Tá? Isso meio que conteve. Eles não se arriscaram tanto nas partes que não eram muito propícias. O fato é que foram inúmeros os desequilíbrios e as consequências do novo arranjo político-militar. Obviamente, foi uma bagunça, né? E revirou tudo de cabeça para baixo. Desde os primeiros momentos, face ao avanço da conquista, foi desencadeado um translado de pessoas para a lagoa. Opa, aqui começa a se formar Veneza. Não com o nome Veneza, mas começa a se formar a região ali com o povoamento, tá? Então, as pessoas que não queriam ficar submetidas ao domínio dos longobardos começaram a ir para a lagoa, que oferecia maior segurança, porque os lombardos eles não eram tão bons ali navegadores, enfim, tá? O núcleo mais, eles iam muito mais, eles tinham estratégias militares muito mais por terra. O núcleo mais significativo de refugiados consistia no povo de Aquileia, incluindo o bispo Paolo, que trouxe consigo o tesouro da igreja metropolitana para Grado. Após a primeira fase da conquista, a região do Vêneto voltou à tona, entre 601 a 603, quando a Giulfo conquistou Pádua e Monselice, até então firmemente em mãos bizantinas. As consequências da ocupação da zona de Pádua foram irreversíveis, o que desencadeou novos fluxos migratórios de grupos de pessoas que se refugiaram sobretudo nas zonas de Brondolo e Chioggia, que são zonas aqui hoje que pertencem a Veneza, tá? Locais que iriam, enfim, né, estavam se desenvolvendo para depois, num futuro, se transformar em Veneza. Veneza, a província, eu me refiro, tá? O que nós conhecemos hoje como província. A conquista lombarda provocou uma profunda cisão na região que desde então e durante muitos séculos foi dividida em duas áreas, que se diferenciaram cada vez mais. Uma faixa costeira ligada a Bizâncio, aqui estamos falando sobre Veneza, que depois, né, se destaca e vira Serenissima, e uma vasta porção do continente lombardo com interesses bastante diferentes. Isso significa que só ali, praticamente só aquela costa ali, que é Veneza, né, das lagoas, houve nesse período só aquela costa ali era vêneta, assim, ligada a Bizâncio, né, ligada ao Império Romano, o que tinha sobrado do Império Romano, enquanto todo o outro restante do Vêneto ali era dominado ali por bárbaros, tá, por lombardos. Após a queda de Pádua, Altino e sobretudo Oderzo ainda permaneceram mãos bizantinas no continente, sede administrativa civil e militar da província, que assumiu o papel de cunha defensiva no coração do reino lombardo. Tá? Então, isso significa que Altino e sobretudo Oderzo ainda eles permanecem. Né? Depois que Pádua cai em mãos lombardas, Altino e Oderzo permanecem ali na administração bizantina. Só depois de 669, com a queda de Oderzo, a estrutura territorial da região mudou definitivamente. O sistema de defesa bizantino desmoronou, enquanto os lombardos passaram a ter o controle total do setor do território que gravitava ao longo da Via Postúmia. Então, Oderzo também depois cai ali, praticamente tudo que é do Vêneto ali vira lombardo, tá? A não ser aquela faixa ali que é de Veneza. De Oderzo, os oficiais civis e militares retiraram-se para a extremidade do continente, onde começou a tomar forma Città-Nova, em Vêneto, Città Nova italiano, que inclusive é reconhecida como a sede da Serenissima, por onde ela começou, tá?
também conhecida como Heráclea, do nome de Heraclio, né, sob cujo império ocorreu a fundação. A sede do governo bizantino foi transferida para lá e o bispo Dioderso, que havia abandonado sua residência mantendo seu título, encontrou refúgio ali, tá? O bispo Deutino, conquistado em 639, refugiou-se na ilha de Torcello, também em Veneza, para onde já haviam convergido outros grupos de refugiados. Estávamos em uma etapa decisiva, uma virada no processo genético da laguna, que posteriormente, como eu falei para vocês, acaba se desenvolvendo na Veneza que conhecemos hoje. Tá? Os eventos bélicos, então, vocês conseguem perceber, né? Existe uma grande diferença de influência, né, cultural e militar ali, que elas vão se distinguindo entre dois pontos. Aqueles que ficam submetidos aos lombardos e aqueles que ficam submetidos ao poder do Império Bizantino. Os eventos bélicos não são suficientes para explicar o declínio e o desaparecimento dos antigos núcleos municipais de Aquileia, Concórdia ou Altino, e a fuga em massa dos habitantes para áreas mais seguras. Ao seu final, contribuíram a perda do papel econômico segundo o qual haviam se desenvolvido, a redução do comércio, a deterioração da infraestrutura, especialmente da rede de água, né? Começa a ficar água podre e ninguém fica ali, tá? Que o decadente Império Romano não tinha conseguido manter em eficiência a instabilidade hidrogeológica conectada da área. Uma vasta faixa de terras escassamente povoadas, ricas em água e bosques, separava o Vêneto lombardo da Lagoa Bizantina. Então percebam, praticamente os lombardos tinham todo o benefício possível, porque toda a faixa, a extensão ali dos lombardos era ouro, né? Eles tinham terra, eles tinham bosques, eles tinham água potável e tudo mais. Aí, quem ficou lá na lagoa, que depois vem a se tornar Veneza, praticamente teve que construir tudo do zero, porque nem água boa não tinha, era pântano, era meio que um lixão, assim, tá? E aí eles tiveram que fazer toda uma infraestrutura do zero. A distribuição dos pesos demográficos e econômicos no espaço regional alterou-se. Nos séculos 6 e 7, as áreas cultivadas regrediram, cresceram as matas e os sapais. As cidades reduziram seu espaço construído e habitado. Dentro de algumas gerações, o crescimento dos pântanos de planície tornou grandes áreas costeiras intransitáveis. Isso foi importante para a defesa de Veneza também, né? A planície secou acima do limite das ressurgências e os contrafortes ganharam importância. Pádua entrou em uma longa crise e nos séculos 7 a 9 a vida municipal mudou-se para Moncelite. Do ponto de vista territorial, é notável a diferença entre a situação antiga e a da época lombarda. A leste, a grande província foi privada da Ístria, que permaneceu bizantina. A oeste, Bérgamo e Brescia não eram mais considerados partes do Vêneto, mas gravitando em direção a Pávia e Milão. A vasta região oriental começou a ser referida sob o nome de Áustria a partir da segunda metade do século VII só. Separada da Áustria lombarda, a área costeira bizantina era desde então conhecida simplesmente como Venétia, que seria então depois foi conhecida como Veneza. Também no que diz respeito à organização do território, baseada em ducados, né, que vem de dux, comandante militar, as diferenças com a época romana são profundas. Ao lado dos ducados de Verona, Vicenza, Treviso, em alguns casos, a sede do duque não foi colocada numa cidade, mas num castelo. Nem todos os castelos documentados na época longobarda se tornaram o centro administrativo de seus próprios territórios, já que alguns mantiveram apenas funções militares. Então os lombardos meio que eles agiam desse jeito. Enquanto vocês podem ver aqueles que tinham o costume bizantino colocavam os ducados sim atrelado à cidade, os lombardos muitas vezes atrelavam a um castelo, né? Aquela coisa dos senhores ali. Devido a estas novas formas de organização territorial, em muitos casos perdeu-se a correspondência entre a organização municipal romana e a das dioceses. Talvez tenha sido também algo um pouco estratégico, né, dos lombardos tentarem se livrar um pouco dessa influência bizantina, influência romana, tá? Que as dioceses tinham sobre eles, tá? Muitas vezes, tirando um pouco o poder das cidades e transferindo a um castelo, a um senhor que está lá dentro do castelo. Então, meio que
provavelmente tenha sido um pouco dessa estratégia militar também deles. Espero que você tenha gostado, eu falo um pouco mais sobre isso, obviamente não vou falar em todos os vídeos, porque fica muito longo, mas deixa aí o seu comentário, suas dúvidas a respeito desse período longobardo também são pertinentes, e vi ringrazio na multi, Strucon. Ciao ciao.